gente está falando sobre nós defendermos as instituições de Deus, né? Família, igreja, elas precisam ser defendidas, porque senão o ataque constante a essas instituições, sem o povo que faz elas acontecerem, se pronunciarem, defenderem, essas instituições elas vão se esvaziando, elas vão perdendo força sutilmente, sorrateiramente, e até chegando a morrer, a falecer, como tem acontecido praticamente num continente inteiro, com exceções. Mas na Europa, a igreja que já foi um celeiro missionário ali na Europa, enviando gente para o mundo todo, formando teologia e tudo mais, hoje a Europa tem as instituições igreja e família, mais particularmente igreja, altamente descreditada, desautorizada, e começou com ataques sutis. E aí eu quero pegar uma aplicação, Samuel, dentro disso, um insight forte de aplicação pastoral, de aplicação no discipulado, que é nós como igreja não nos abstrairmos demais da terra e nos tornarmos angelicais. Tipo assim, só fala do céu, do mundo por vir, das coisas abstratas, e não fala mais do papel que o crente tem na sociedade de hoje. Não fala mais do papel que o crente tem, do poder que ele tem de penetração na sociedade. Então, eu tenho sido cada vez mais fã, mais partidário de uma igreja que estimula os irmãos a crescerem socialmente, a ocuparem papéis estratégicos na sociedade. A igreja ter grandes empresários, a igreja ter na sua representatividade políticos do bem, gente que faz a diferença, gente que luta por causas do bem, valores cristãos, valores corretos, valores que construíram a sociedade, que muitas vezes hoje a gente tem vergonha. Nós termos professores influenciando nas escolas, diretores influenciando nas escolas, e nós incentivarmos os irmãos a crescer, porque a bênção de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre nós. Porém, parece que duas coisas acontecem. Tem as pessoas que estão meio alheias à vida da igreja, não congregam direito e crescem muito socialmente. Médicos, doutores, juízes, e às vezes essas pessoas nem se sentem encaixadas na igreja, porque a palavra da igreja, a rotina da igreja não contempla muito o perfil dela. É gente que está estudando, gente que está crescendo, gente que está prosperando, gente que está almejando funções que precisam de um grande esforço. Então essa turminha ocupa eventualmente essas posições de influência na sociedade, porém elas estão desconectadas da vida da igreja. E aí a voz delas não é uma voz profética lá dentro, porque elas são cristãs, são potencialmente pessoas que podem fazer a diferença lá no meio, mas por não estarem bem engajadas com a vida da igreja, não fazem a diferença. Por outro lado, nós temos igreja, gente que vive, gente que respira, que está ali participando, discipulado e tudo mais, mas que parece que se alienou dessa realidade social. E que aí os trabalhos são medíocres, muitas vezes vive assim, sem uma perspectiva de crescimento profissional, cultural e tudo mais. Então tem uma abordagem muito bíblica, porém não tem a voz de influência. Eu acho que são dois opostos que não são saudáveis para a vida da igreja. Se fosse escolher um e outro, eu preferia esse, que vive na igreja e tudo mais, porque antes o cara preservar a vida dele com Deus, mesmo sem cumprir um papel que ele tem de voz profética na sociedade, do que o cara se alienar nas coisas desse mundo. Mas o ideal e é o que nós temos que buscar, e até viver enquanto pastores, é que o cara cresça socialmente, almeje mesmo posições de influência, cumpra o melhor que Deus deu para ele. Deus te deu uma capacidade artística, então seja um grande artista para a glória de Deus. Produza filmes, não necessariamente filmes evangélicos, mas filmes que elevem valores cristãos, valores do bem, valores de Deus para a sociedade. Deus te deu a habilidade de ensinar, então seja um excelente professor, seja um pós-doutor nas melhores universidades do Ceará, do Brasil e do mundo, e seja uma voz ativa do cristianismo lá dentro, porque a sua palavra, a sua presença ali vai defender muitos cristãos, vai levar Cristo para a vida de muitas pessoas de maneira direta e indireta. É um empresário, cara, que a tua empresa seja um porta-voz do bem, como a gente conhece, por exemplo, aquela Forever, que abriu agora recentemente lá no Iguatemi, Forever 21, que é uma loja cristã
e que cada roupa vendida, a sacola tem um versículozinho encomendado ali, meu irmão, para a pessoa, entendeu? Enquanto outra loja está fazendo a apologia à ideologia de gênero e a outras coisas que destroem uma sociedade, e essas instituições do bem que o Samuel estava falando, tem empresários, tem juízes, tem doutores, tem médicos, tem professores que são do bem, que estão bem inseridos na vida da igreja e que estão levantando uma voz profética na nossa sociedade.